Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Para compreender o processo de independência das 13 colônias, é preciso retornar a informações sobre a colonização do território e ações políticas e econômicas da metrópole nessas 13 colônias. Primeiramente, é necessário a gente observar que, diferentemente da colonização ibérica na América, as 13 colônias inglesas tiveram a iniciativa privada como base de ocupação do território e não a coroa do país metropolitano. Soma-se a isso a uma população bastante diferenciada que é espalhada pelo território, com clima e geografia diversos. O desenvolvimento das colônias ocorreu de formas distintas. E essas formas distintas nós podemos sintetizar nesse quadro comparativo que apresenta as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul da América Inglesa. O norte, povoamento, o sul, uma colônia de exploração. O norte baseado no minifúndio, o sul no latifúndio. O norte na policultura, o sul na monocultura. O norte voltado ao mercado interno, o sul voltado ao mercado externo. O norte com a presença de trabalho livre, o sul com forte presença da escravidão. O norte com uma certa autonomia econômica e o sul onde predominava o pacto colonial. Neste mapa que nós vamos observar agora, ele se denomina o comércio triangular. Observe que com o comércio triangular não existe a exclusividade comercial, aquilo que nós chamamos de exclusivismo comercial ou monopólio comercial da metrópole sobre a colônia. Essa prática de monopólio era tão em voga no continente americano, já que já na América Inglesa prevalecia mais a lei da oferta e da procura que as leis do Parlamento de Londres. Ou seja, a isso nós damos um nome: negligência salutar. A metrópole permitia que os colonos da América, os colonos ingleses, pudessem praticar atividades comerciais fora dos padrões impostos pelo Pacto Colonial. E aí nós vamos enumerar quais foram as causas da independência dos Estados Unidos. A primeira delas, por ordem cronológica, é a Guerra dos 7 Anos. A segunda é a criação de novos impostos estabelecidos pela metrópole. A terceira, a influência das ideias iluministas. Então, nós vamos aí destrinchar cada uma dessas causas para que a gente entenda o processo de independência das 13 colônias que vai originar o que é os Estados Unidos, certo? Então, a primeira delas está ligado à Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa territorial em diferentes regiões do mundo entre duas grandes nações, a França e a Inglaterra. A França sai derrotada dessa batalha. Essa derrota agrava a situação política e econômica do país e cria a situação que vai acelerar o processo daquilo que nós chamamos a Revolução Francesa. No caso da Inglaterra, sai vencedora, mas o país sai endividado com os gastos bélicos ocorridos durante o conflito. E aí, como existia uma declaração de direitos lá na Inglaterra, certo? Onde o rei só poderia criar impostos com autorização do parlamento, não foi possível a criação de novos impostos para os colonos da Inglaterra, mas foram criados novos impostos na América Inglesa, ou seja, a lei foi aplicada de maneira diferente entre
aqueles que moravam na metrópole Europa e aqueles que moravam na colônia América. E esse fato de criação de novos impostos é o fator determinante da independência das 13 colônias em 1776. Então vamos aos detalhamentos. Houve a Guerra dos 7 Anos, como nós já falamos. A guerra gerou uma vitória da Inglaterra. Essa vitória da Inglaterra onera as receitas do país. A oneração da receita dos países implicou na criação de novos impostos nas colônias inglesas. Perceba, os impostos foram criados apenas para as colônias inglesas. Os impostos não foram criados em toda a área abrangente da Inglaterra. Isto porque a inexistência desses impostos na Inglaterra é devido àquilo que eu já falei, que é o resultado da Revolução Gloriosa, a Declaração de Direitos de 1689. Então, esses novos impostos vão justamente ser assim detalhados para vocês entenderem. O primeiro deles, a Lei do Açúcar, que aumentava impostos sobre derivados da cana-de-açúcar, sobre vinho, sobre o café e outros produtos. Como vocês percebem, esses impostos afetam diretamente o comércio triangular. A Lei do Selo determinava que todos os materiais impressos contivessem selo vendido pela metrópole. Imagine só, até baralhos para ser comercializados nas colônias inglesas tinham que ter um selo real, que era comprado para que pudessem essas mercadorias circularem dentro das 13 colônias inglesas. E a Lei do Chá, lembrando que os ingleses têm como tradição o chá das 6, concedia o monopólio de venda de chá nas colônias inglesas, neste caso nas 13 colônias, a Companhia Inglesa das Índias Ocidentais, ou seja, uma empresa diretamente ligada à coroa inglesa. Então, essa situação, ela provoca uma reação dos colonos. Estes, por sua vez, vão fazer a festa de chá de Boston, que é um protesto contra esse aumento dos impostos adotados pela metrópole inglesa nas colônias. Diante dessa manifestação, em que vários colonos vestidos de índios entraram em navios da Companhia Inglesa e arremessaram grande quantidade de chá no mar, a metrópole reagiu de maneira forte através das leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, elas somavam aí algumas medidas que eram o fechamento do Porto de Boston, principal porto das 13 colônias. As leis intoleráveis estavam ligadas também ao amplo controle militar inglês e à limitação da política colonial. Veja, aquilo que nós já falamos. O comércio triangular é ameaçado, a política econômica, certo, vai se restringindo a uma situação extremamente desfavorável aos colonos ingleses. O que significa tais medidas? Novos impostos e leis extremamente absurdas. Nós tivemos aí a proibição de tal atividades manufatureiras, o que restringe, como eu já falei, ainda mais o comércio triangular, além do exclusivismo comercial com a metrópole, aquilo que não existia nas colônias inglesas e que existia nas colônias portuguesas e espanholas, vai passar a existir agora nas colônias inglesas. Aquilo que nós chamamos de monopólio colonial, né? Ou seja, nós vamos ter a adoção do colonialismo nas colônias inglesas, semelhante àquilo que era nas colônias ibéricas. Então veja bem,
A colonização se deu pela via da autonomia econômica e política da metrópole inglesa sobre as colônias da América. A Guerra dos 7 Anos, os efeitos da Guerra dos 7 Anos, o aumento dos impostos e a criação de novos impostos, de leis extremamente restritivas, faz com que, certo, a Inglaterra, certo, busque aquilo que não existia, um forte controle colonial nas 13 colônias. E isso gera o quê? Essas medidas colonialistas na verdade, a imposição de um pacto colonial que não existe desde a colonização inglesa, certo? Que lembramos, como eu já falei, foi feito pela iniciativa privada e não pela coroa inglesa, como foi a colonização espanhola e a colonização portuguesa na América. Então, essa tentativa de imposição do pacto colonial, ela representa o fim das liberdades políticas e econômicas. Que quando você estudou a colonização da América inglesa, nós chamamos isso de autogoverno, certo? Uma pouca interferência da metrópole na colônia. Aqui está acontecendo o inverso. A colônia está sofrendo agora medidas impositivas da metrópole justamente nesse contexto. E aí a reação dos colonos, certo? Os colonos se reuniram através dos congressos continentais, né? Os representantes. Então esses colônios vão buscar apoio nas ideias iluministas. E quando você estudou o iluminismo, você viu lá, certo, que um dos pensadores iluministas, o pai do liberalismo político, é John Locke, que é inglês. Que o John Locke influenciou as revoluções inglesas. Que o John Locke, o pensamento de John Locke, do liberalismo político, é a base da Declaração dos Direitos promulgadas após a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E aí, obviamente, os colonos da América inglesa vão desejar aplicar as ideias de John Locke, que foram vitoriosas na Revolução Gloriosa, que é o liberalismo político. Para que você tenha aí uma noção do que seja o liberalismo político, você que não está lembrado bem, no liberalismo político, o governo deve submeter à vontade dos cidadãos, e não o oposto, como está acontecendo aqui nas 13 colônias. No liberalismo político, adotado com a Revolução Gloriosa, o povo elege o parlamento, o que ele faz? Limita o poder do governo. Lá na Inglaterra, o poder real. Lembre-se que a Revolução Gloriosa, certo? Ela institui na Inglaterra a monarquia constitucional parlamentar, onde quem governa é o primeiro-ministro e não o monarca, certo? O poder do monarca é limitado pela atuação do parlamento. E o que é que nós estamos aqui observando? A imposição de leis, certo, do governo frente à população das 13 colônias. Então, essa situação, e aqui a gente vai fundamentar a ideia de John Locke. John Locke é o difusor aí do pensamento de liberdade econômica, de liberdade política, de igualdade jurídica, né, que vai ser sintetizado nas ideias iluministas. John Locke dizia que as leis são criadas para garantir os direitos naturais da população e que a população precisa estar representada, coisa que a população das 13 colônias não estavam representadas no parlamento inglês. E aí a teoria de quê?
do direito à representatividade, certo? Que vai ser, logicamente, objeto de defesa dos colonos das 13 colônias da América Inglesa. Então, o que é que eles vão defender? Aquilo que eles tiveram desde o início, as liberdades econômicas, a liberdade política, que nós chamamos de autogoverno, certo? Então, as imposições feitas pela coroa inglesa implicavam na retirada dessas liberdades. E aí eles vão defender justamente essas liberdades. E aí eles buscaram a união dessas 13 colônias. Como vocês observaram, as colônias não eram igualitárias, eram colônias do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, eram colônias extremamente distintas. Mas aí elas vão se unir no primeiro Congresso de Filadélfia. Esse congresso não tinha um caráter separatista, atente para isso. Eles queriam que o monarca revogasse as leis intoleráveis e as demais leis que haviam sido impostas, que foram justamente a criação de novos impostos. E aí eles passam a defender o direito à representação no parlamento, que foi justamente um dos ideais defendido por John Locke. O fim das medidas restritivas, né, as leis que nós já citamos, e a igualdade de direitos, além do direito de rebelião da população tão defendida no pensamento lacaniano, certo? E aí, ao invés do rei, certo, decidir negociar com esses colonos na América Inglesa, o rei trata de inflexibilizar as relações, além de fazer intensificar as medidas repressivas. Ou seja, a coisa ficou aí complicada. A população das 13 colônias buscando aí, certo? Uma maneira de negociar junto ao rei, já que eles não tinham representação no parlamento, o rei não apenas, certo, deixa de lado as reivindicações, né, não atende a essas reivindicações, como intensifica as medidas repressivas aos colonos. E aí cresce dentro da população das 13 colônias uma mobilização que busca aí a emancipação política dessas 13 colônias. E aí, esse crescimento da mobilização emancipacionista, o crescimento da mobilização emancipacionista, ela implica em conflito armado. Por quê? Porque de um lado estão as tropas britânicas, que estão no território das 13 colônias. Do outro está a tropa de colonos que vivem nessas 13 colônias. Então, as tropas britânicas para impor as medidas reais. As tropas dos colonos, contrárias à imposição dessas medidas, não deu em outra coisa, certo? Esses pequenos conflitos que começaram a ocorrer nos territórios das 13 colônias, certo? Conflito esses armado, como eu já citei, implica na união novamente das colônias. E aí já é o segundo Congresso de Filadélfia. Os colonos disseram, como não há acordo com a coroa, só existe um momento específico, a luta pela independência. Como simbolizar a luta pela independência? O primeiro elemento básico é justamente a Declaração de Direitos. Nós temos aqui uma pintura que representa a Declaração dos Direitos. Observe que você só tem a presença de homens, você só tem homens e brancos, certo? Não tem negros, certo? E são eles de poder econômico elevado. Então, 4 de julho de 1776, ela representa aí justamente
o início desse rompimento das 13 colônias. Só que eu gostaria de fazer uma pequena observação que declarar a independência não significa efetivamente conquistá-la. A declaração é apenas um documento em que os colonos colocam aí a sua intenção de rompimento com a metrópole. Então nós vamos ter as batalhas, que vocês estão vendo aí os nomes, e a gente começa a pensar, ora, a Revolução Industrial já tinha ocorrido por volta de 1750. A Inglaterra era a maior potência mundial, nós já vimos isso quando nós estudamos a Revolução Industrial. Como é que 13 colônias, certo, conseguem vencer a Inglaterra e se tornar independente, visto que a França, que era uma grande nação, que já era uma nação, certo, não conseguiu derrotar a Inglaterra? Então, obviamente que a gente tem que observar isso com detalhes. Como é que os colonos das 13 colônias conseguiram a sua independência? Sozinho? Não, era necessário que houvesse o apoio dos países rivais da Inglaterra. Os países rivais, a França, que havia perdido a Guerra dos 7 Anos, a Espanha, que já tinha rivalidades muito antigas, conflitos bélicos com a Inglaterra, e a Holanda, que através das guerras que nós estudamos sobre a questão do ato de navegação durante a Revolução Puritana. Então ocorreram conflitos da Holanda com a Inglaterra. Então perceba uma peculiaridade da independência dos Estados Unidos. Não foram os colonos sozinhos que venceram a Inglaterra. Os colonos tiveram o apoio das nações inimigas da Inglaterra, França, Espanha e Holanda. Certo? E aí, observe, a declaração da independência dos Estados Unidos é em 4 de julho de 1776. O reconhecimento da independência só vai ocorrer em 1783. Mas mesmo assim nos Estados Unidos se comemora a independência em 4 de julho, certo? Então, para isso, o surgimento de uma nova nação, era necessária a criação de uma Constituição. Qual o regime político que vai ser adotado? Então, a Constituição estadunidense, ela tem como base principal a sua pensamento ideológico iluminista. Não só a Declaração de Independência, como também a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de 1787. Vejamos, uma república presidencialista e federalista. Observe que a Europa estava marcada por monarquias absolutistas, certo? O iluminismo partiu onde? Na Europa. Surgiu onde? Na Europa, especificamente na França, que foi o maior difusor das ideias iluministas. Essas ideias iluministas atravessaram o Atlântico, certo? Se difundiram pela Europa, atravessaram o Atlântico e aqui nas colônias inglesas, as ideias iluministas serviram de base não apenas para a declaração de independência, mas também para a elaboração de uma Constituição. E prevaleceu entre os constitucionalistas a criação de uma república presidencialista e federalista. Temos na Constituição de 1787 a ideia de igualdade jurídica entre todos os cidadãos. De quem é o pensamento? Esse pensamento é de John Locke. Nós tivemos a ideia que o governo deveria expressar a vontade da maioria. De quem é essa ideia iluminista? Do Rousseau. A ideia de tripartição de poderes
é uma ideia de Montesquieu. Então, note que a Constituição dos Estados Unidos, eu aqui enumerei algumas características da Constituição de 1787, indicando não só a característica, mas de onde originou a ideia desse pensamento. Então, as 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, representa um momento muito importante, porque pela primeira vez uma colônia rompe com a metrópole, e não apenas uma metrópole qualquer, mas a maior potência do mundo. E aí a gente volta para uma questão. E, professor, nas colônias do Sul não tinha escravidão? Quer dizer que a independência dos Estados Unidos pôs fim à escravidão? Essa igualdade jurídica entre todos os cidadãos pressupõe o fim da escravidão? Não. Cidadão pela Constituição de 1787 são homens ricos e livres. Mulheres, índio e escravo não tinham direito pela Constituição. Isso vai acontecer em um outro momento, que nós vamos estudar mais na frente, a expansão dos Estados Unidos e a Guerra da Secessão. Lá sim é que nós vamos ter essa modificação, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil. O resultado das eleições não é de maneira majoritária, ou seja, o presidente não é eleito pelo total dos votos. O que acontece nos Estados Unidos é que existem cidadãos eleitores que elegem um colégio eleitoral e que este colégio eleitoral é que elege o presidente da República. Portanto, dando um exemplo, o Ceará tem 22 representantes na Câmara Federal. O presidente que vencesse no Ceará teria o direito a esses 22 delegados que iriam votar nele, certo? As eleições de Donald Trump, por exemplo, a Hillary Clinton tirou um número maior de votos, certo? De forma majoritária, mas ela não venceu nos estados de maior número eleitoral, o que deu ao Donald Trump o direito de ter os delegados, e esses delegados votaram no Donald Trump, certo? Então, esse é o funcionamento da eleição nos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, apenas os proprietários brancos, certo? Como eu já falei, mulheres, não proprietários e negros não votavam. Isso vai ocorrer, essa mudança na Guerra Civil estadunidense, certo? Então é essa nossa estrutura que nós temos aí para observar, certo? Os cidadãos dos Estados Unidos escolhem um colégio eleitoral. O colégio eleitoral é que escolhe de maneira indireta o presidente da República, ok? Então aí está para vocês as nossas atividades. Fiquem em casa, certo? Eu vou mandar aí para vocês 2 pinturas, explicação de algumas pinturas. Por enquanto, o material é esse. Fique em casa, saudade de todo mundo. Em breve voltaremos. Obrigado a todos e todas.